Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel. Nesse momento vou falar com os alunos do 6º ano, na disciplina de ciência. Vamos estudar sobre qual a importância da atmosfera. Então, a importância da atmosfera já vem acompanhada dos movimentos que a Terra já exerce. Movimento de rotação, que é no seu próprio eixo, e translação. E a camada protetora da Terra permite a vida nesse planeta. Se a gente relacionar com outros planetas, tipo Marte, que agora está tendo muita exploração em Marte, com robôs, né, visita constante em Marte, através de robôs, satélites que estão monitorando Marte. A atmosfera é completamente diferente da Terra. Não tem vida em Marte devido não ter uma atmosfera semelhante da Terra. Então, por esse motivo, Marte é um planeta estéril, vamos dizer assim. Só tem solo, rocha, que são muito parecidos com a Terra, mas não tem atmosfera para proporcionar o desenvolvimento da vida, né? E, além da atmosfera, existem os gases respiráveis, né? Onde facilita com que os seres vivos, tanto plantas como os animais, respiram. Também temos seres vivos que fazem fotossíntese. Isso é possível devido à nossa atmosfera que existe no planeta. Então, nós temos também que essa camada é para uma proteção para a Terra. Então, muitos meteoros, muitos fragmentos, né, de meteoros, ao passar por essa camada, diminui o seu tamanho, né? E isso também é uma camada protetora. Fora a camada de ozônio também que existe para proteger da incidência dos raios solares, algo que não ocorre em Marte, né? Então, o equilíbrio térmico do nosso planeta é devido à nossa atmosfera, que nós vamos entender que são 5 camadas que existem. Então, nós temos uma composição da atmosfera, que é uma mistura de gases que proporciona praticamente por quilômetros. Então, cada quilômetro que começa desde a superfície terrestre vai se elevando até sair do planeta. São quilômetros de camadas, né? Isso torna-se diferente. Cada camada tem uma composição de ar diferente. Então, a composição aproximada, né, da atmosfera em si, nós temos uma quantidade, que muitos acham que é um elemento, mas é outro, que é o nitrogênio. Olha aí no gráfico do lado. Então, nós temos o nitrogênio, não esqueça, nitrogênio é um gás. Ele corresponde à nossa camada atmosférica 78%. Ok? Já o oxigênio é 21%. Para chegar a 100%, nós temos 0,97%, que são os outros gases que existem no nosso planeta. Olha como o nosso planeta é completamente diferente dos outros, né? Então, é muito importante a camada atmosférica. Apesar de existirem em pequena porcentagem na atmosfera, o dióxido de carbono, que é o contrário de Marte, que lá tem mais dióxido de carbono que aqui, né, é importantíssimo na manutenção da temperatura da Terra. Então, mesmo tendo pouco dióxido de carbono, mas que nós estamos, né, fazendo a emissão cada vez mais de dióxido de carbono, que nada mais é do que o gás carbônico, né, ele é importante para manter a temperatura da Terra, porque se chama um efeito que ele provoca, que é o efeito estufa natural, que está sendo acentuado com a ação do homem. Está aumentando o dióxido de carbono na atmosfera, então está aumentando esse efeito estufa, que é a temperatura dos locais, de certas cidades, principalmente dos centros urbanos. O vapor de água mantém a temperatura e permite a precipitação. Então, as nossas chuvas, né, nossas nuvens, vêm desse processo da atmosfera. São os rios flutuantes. Como já falei com vocês, rios flutuantes são as nossas nuvens. E o ozônio, que é a camada que absorve parte da radiação solar nociva ao homem. Não só o homem, todos os seres vivos. Então, se você tem um excesso,
Se realmente você tem uma incidência de maior raios solares na Terra, nós não teríamos essa vida. Por isso que algumas regiões onde nós temos maiores incidências é desértica, comparado com outras regiões do polo, tá? Ah, porque está recebendo, tem mais ou menos... Não, eu estou dizendo a questão da temperatura, incidência de raios solares. Pode provocar mudança sim na Terra, como ocorre nos polos, onde nós temos a famosa camada de ozônio e o buraco da camada de ozônio, que na verdade é um afinamento da camada de ozônio, onde está tendo uma incidência de raios solares e está evaporando as calotas polares, aumentando o nível do mar. E aí, vamos falar da estrutura da atmosfera e nessa imagem vamos entender as 5 camadas que eu estou falando com vocês. Então, a atmosfera é tudo. Ó, camadas da atmosfera. Então, a atmosfera é tudo. Todas essas camadas aí, as 5. Quanto mais próximo do solo, vamos começar de baixo para cima. Essa camada se chama o quê? Troposfera. Né? Aí, 12 quilômetros. Então, vamos supor 12 quilômetros da Terra para a atmosfera, temos a troposfera. De 12 quilômetros a 60 quilômetros, né, nós temos a estratosfera. Acima, mesosfera. Acima da mesosfera, termosfera. E acima da termosfera, exosfera. Tá aí as nossas 5 camadas que compõem a atmosfera. Então, a atmosfera é constituída por uma série de camadas horizontais sobrepostas, separando-as uma das outras por zonas de intervenção de temperatura. O que vocês acham? Quanto mais baixo ou quanto mais alto a temperatura modifica? Então, vamos lá. Quanto mais baixo, tem uma temperatura. Quanto mais alto, diminui a temperatura. Tá bom? Essas camadas são a partir da superfície terrestre. Quem está próximo da superfície terrestre? Troposfera. Depois, estratosfera, mesosfera, termosfera. E a última, exosfera, que já é fora. A poluição atmosférica alerta principalmente aonde? Na troposfera e mesosfera. Tá bom? Então aí vamos falar de cada camada, um pouquinho de cada camada. Troposfera, o que tem na troposfera? Forma de vida, poluição do ar e eventos meteorológicos, chuva, raios, trovões. Troposfera. Tá bom? Tá dando exemplo aí no Monte Everest, né, onde fica a troposfera, mesmo sendo a montanha mais alta. Estratosfera, aonde nós temos a camada protetora da Terra contra a incidência dos raios solares, que são as camadas de ozônio e o efeito estufa, aonde passa o balão meteorológico, tá bom? Estratosfera. Mesosfera. Temperaturas são baixíssimas, onde nós temos os fenômenos dos meteoros, né? Passando por essa camada, diminui os meteoros. E nós temos ali um exemplo que foi feito, um meteoro, e cercar em volta dele, né? Criar uma estrutura para ser visitado, observado esse meteoro aí. 85 quilômetros de espessura existe a mesosfera. Temperatura baixíssima. Já a termosfera, nós conseguimos observar a aurora boreal, né? Em algumas regiões polares, quanto mais próximo do polo, é possível observar isso no ar, no céu, vamos dizer assim. Mas isso só ocorre na termosfera. A gente acha que é mais próximo, mas está lá na termosfera, está longe pra caramba. Chega a 100 graus centígrados e ocorre o quê? Aurora, como eu falei com vocês, nos polares, boreal e austral, que são os dois tipos de auroras polares, boreal e astral. Onde estão os satélites, né? É observado e é também
é as estações que existem, né, ao redor da Terra, as estações espaciais, né? Então tá aí, nossa termosfera. Temperatura mudou, né? Mais alta. E a exosfera são as moléculas que têm de se separar no espaço sideral, então não tem tanto gás assim, vamos dizer, enquanto-se o vácuo. Satélites que ficam mais longe ainda também existem na exosfera, né? 10 quilômetros de distância. Mas pertence às 5 camadas da Terra, a exosfera. Tá bom? Então tá aí as 5 camadas para a gente ter uma noção delas. Show? Agora vamos conhecer as propriedades do ar. É importante isso. Então o ar é uma matéria. E o ar existe o quê? Massa, peso, ocupa um lugar no espaço. Os objetos que apresentam estar vazios, na verdade, estão cheios de ar. Os objetos que a gente acha que está vazio, está cheio de ar. Aí está o exemplo da garrafa e do copo. Está vazio? Não, está cheio de ar. E aí, como que se comporta esse ar, né? Ou as propriedades? Então, o ar, ele pode ter uma compressão ou compressibilidade. O que é isso? Você pode comprimir o ar. O que é comprimir? Tipo, se eu encher um pneu se eu tiver uma câmera vazia, então o ar está ali dentro, na câmera vazia, mas está vazia. Se eu consigo injetar mais ar dentro da câmera, eu encho o pneu, mas o pneu vai ficar o quê? Tendo uma compressão do ar. O ar vai ficar preso ali dentro. Por esse motivo que dá o volume ao pneu. Tá? Então, é uma das propriedades que existe com o ar. Você pode comprimir. Diminuir o seu volume. E aí, o exemplo da seringa, né? Então, se eu tenho uma seringa vazia, sem agulha, eu posso colocar o dedo na ponta. E apertar. Nisso que eu aperto, eu não consigo chegar até o final, porque eu fiz uma compressão do ar. Então, a estrutura da seringa para chegar até a ponta não vai se completar, porque eu segurei a saída do ar. E aí, aquele espaço, aquele intervalo que existe ali, claro que é menor do que o primeiro, ele é a compressão do ar. Então, o ar, ele fazia parte da seringa toda, eu comprimi, consegui juntar suas moléculas do ar, ficou só esse espaço pequeno, bem menor, tá bom? E aí, mostrando essa compreensão do êmbolo da seringa, então essa estrutura que a gente aperta é o êmbolo, né? E aí, isso que eu aperto, se eu soltar esse êmbolo, pode fazer essa experiência em casa. Lembre-se, uma seringa limpa, descartável, sem agulha, tá bom? Você aperta, você comprime o ar. Se você solta, ele volta, né? Então, o ar, ele possui outra propriedade, a elasticidade. É a propriedade que o ar tem de voltar ao seu volume inicial, após ser comprimido. Então, é a outra propriedade que existe no ar, elasticidade. Lembra que eu falei do balão, né? É expansividade. Então, a expansibilidade é a propriedade que o ar tem de aumentar o volume, ocupando todo o espaço disponível. Pneu de carro, bola de encher, balão. O ar de alguns ambientes de casa ocupa todos os espaços. Ele se expande. Por isso, quando uma substância volátil pode se transformar em gás, entra em contato com o ar, sentimos seu cheiro, perfume, álcool e éter. Então, as substâncias, perfume, vou espirrar um perfume, espirrei o perfume no meu quarto. Daqui a pouco, lá na sala, estou sentindo o cheiro do perfume. Estou no banheiro, dei descarga lá na área toda está sentindo a descarga. Então, a expansividade do ar faz com que o cheiro se propague em todos os ambientes.
Tá fazendo aquela comida gostosa. Daqui a pouco você tá lá na rua, cheio de comida boa. Por quê? A expansibilidade permite que o ar ocupe todo o ambiente disponível, transportando as outras substâncias chamada volátil, que pode se transportar ou se transformar em gás. Tá bom? Outra propriedade importante da gente entender que é a pressão atmosférica. Então, o ar que está em volta da Terra exerce uma pressão. Não tem panela de pressão? Então, o ar também exerce uma pressão no planeta. Né? Quanto maior a altitude, menor será essa pressão. Quer dizer que, se eu estou na praia, se eu estou aqui pertinho do litoral, a pressão vai ser o quê? Maior do que quando eu estiver em altas montanhas. Então, o valor da pressão atmosférica, está mostrando esses reloginhos aí, vai ser diferente. Então, quanto mais alto, o equipamento chamado barômetro vai medir uma pressão atmosférica menor quando esse equipamento chamado barômetro, esse aparelho, for medido aqui na Terra. E a pressão atmosférica, né, existe esse equipamento, né, ela é fundamental, sabe para quê? Para as previsões do tempo. Então é através da pressão atmosférica que se tem uma previsão, se vai chover, se não vai chover, assim por diante, tá bom? Junto com outros equipamentos, aquele que mede o vento, né? E assim e outros equipamentos que vão compondo as informações, pegando as informações e dando as previsões mais aproximadas do que vai acontecer, se vai chover, se não vai chover, assim por diante. Um dos equipamentos é o barômetro, para medir a pressão atmosférica. E aí eu vou mostrar um experimento feito por Torricelli em 1643, há quantos anos atrás? Tá vendo como a ciência sempre foi evoluindo, sempre foi estudada? E aí ele concluiu que a pressão atmosférica sobre o mercúrio, que é o nosso único metal líquido, mercúrio, é um metal, é uma substância que é um metal líquido. Então tá aí o experimento que ele fez. Ele observou que ocorre uma mudança, né, da temperatura da pressão. Então o vácuo do mercúrio, né, tá mostrando aí a pressão exercida pela coluna e a pressão atmosférica. E o recipiente de mercúrio. Então ele pode, como posso dizer, pontuar essa diferença. Né? Então quando a estrutura está cheia, tem 80 centímetros. Quando você vira em outra superfície, e aí de acordo com a pressão atmosférica sendo mais baixa e mais alta, esse valor em centímetro ele oscila. Então quando está mais baixo a pressão atmosférica, ele tende a aumentar. Quanto está mais alta a pressão atmosférica, ele tende a diminuir. Então seria esse medidor, né? Vamos dizer assim, que foi feito nesse uso desse material, nessa época, que também hoje em dia é utilizado também para fazer as medições. Então tá aí a ilustração. Tornou-se possível medir a pressão do ar em qualquer lugar. Basta medir a altura máxima do mercúrio no tubo. Esse valor vai diminuir à medida que a altitude se eleva. Foi como eu falei, quanto mais alto, menor o valor. Quanto mais baixo, maior o valor, devido à pressão atmosférica que vai oscilando. Tá bom? E aí, vou deixar um experimento aqui para vocês entenderem, né? Porque conseguimos tomar suco no canudinho. Tosse tão fácil, todo mundo gosta. E, aliás, usar canudo de papel. Parou esse negócio de canudo de plástico. Tem canudos reutilizáveis também, de metal. Vamos diminuir o plástico no nosso planeta. Então, a pressão atmosférica pode ser vista em nosso cotidiano ao tomar um líquido com canudo. Então, quando você toma um suco com canudo, esquece canudo plástico. Só se for para reutilizar, não para se descartar no ambiente. Ele vai fazer com que, quando você aspira o ar dentro do canudo, ocorre a diminuição atmosférica dentro do canudo. A tendência é o quê? O líquido ocupar esse espaço, porque a pressão atmosférica
externa força o líquido subir aonde a pressão diminuiu. Então, esse experimento mostra que no nosso cotidiano nós utilizamos a pressão atmosférica para se tomar um líquido, um suco, um refresco, uma água, usando o canudo. Então, quando você tem o canudo só, quando você suga, vamos dizer assim, o ar de dentro do canudo, você tira a pressão de dentro do canudo e a pressão que está do lado de fora do suco força a subida do líquido pelo canudo. Tá bom? Então vamos ficar por aqui. Obrigado, alunos. Não deixe de marcar lá no vídeo lá que gostou do vídeo. Tá bom? Valeu, obrigado.